meu marido fica repetindo a mesma pergunta sem parar e isso está começando a me deixar à beira de um colapso. Hey pessoas, eu sou Yasmin Bacon, este é o de Bacon Terror, então sejam muito bem-vindos. Mas antes de tudo, já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se você não for, então já aproveita pra se inscrever aqui no canal, porque às vezes eu tento fazer conteúdo de terror diário, porque sim, quem é vivo sempre aparece. Talvez eu tenha desaparecido aí por 1 mês e meio, mas tá tudo bem. Não vou prometer vídeos diários, por mais que eu vá tentar postar, só que assim, gente, vamos entender o meu ponto. E o meu ponto é, tô trabalhando bastante, escrevi um conto que eu vou soltar pra vocês em breve. Então assim, parece que eu não tô trabalhando, mas eu tô trabalhando. Até porque, pra quem não sabe, eu posto vídeos diários no TikTok em 2 perfis diferentes. E atualmente é isso que paga as minhas contas e não o YouTube. Então é nisso que eu vou focar, mas agora que eu resolvi o que estava pra ser resolvido, eu estarei tentando postar mais vídeos aqui. Agora que eu me expliquei, essa creepypasta, ela me deixou muito impactada de uma forma que eu nunca vou saber explicar. Porque, como eu já falei pra vocês, eu amo essas histórias em que uma pessoa do casal não é confiável. E essa creepypasta, além de ter isso, ela tem uma coisa que me lembra muito o filme Sorria, o 1, que é bom, não o 2, que é uma bosta. E ela se tornou rapidamente uma das creepypastas que eu mais gostei. Assim, entra facilmente no top 200 creepypastas. Talvez um top 100. E como eu sempre digo, pra quem lê umas 30 creepypastas por dia, isso é muita coisa. Top 200, top 100, já é tipo o top dos tops da minha lista. A nossa protagonista, que nós vamos chamar de Lauren, ela já começa falando que o marido dela, o Stephen, ele sempre foi aquele tipo de cara que faz piada de tiozão, do tipo é pra ver ou pra comer, e que ele já faz isso desde que era criancinha, então era algo que ela já estava acostumada. Talvez seja justamente por isso que ela ignorou os sinais de alerta. Todos eles. Só que esse comportamento infantil é algo que já era a cara dele, então por que ela iria estranhar? Tanto que ele era do tipo que ela dizia eu te amo quando eles começaram a morar juntos, e ele já falava coisa tipo faça seus próprios waffles, droga. Eu também não entendi o sentido disso, mas se tá na creepypasta, às vezes é bom falar, né? Mas o ponto é que nenhum dos dois gostava de waffles, mas ele só se divertia estragando o momento. Só que por mais que isso fizesse com que ela revirasse os olhos, também fazia com que ela desse risada. Ela se divertia com como o Stephen costumava ser. Só que as coisas começaram a ficar realmente estranhas num dia quando ela entrou na cozinha, ainda bem sonolenta, e o Stephen simplesmente olhou pra ela e perguntou: "Você consegue ver o meu sorriso?" Uma pergunta aparentemente inocente, mas também qual era o sentido disso? Ela olhou pro marido, ele tava do outro lado da ilha da cozinha, e perguntou o que ele queria dizer com isso. E aí entra o grande ponto. Ele não sabia do que ela tava falando. "Achei que você tinha falado alguma coisa", eu falei. Ele deu de ombros e balançou a cabeça. Devia ter sido coisa da minha imaginação. Enquanto eu servia café, ele disse de novo, só que dessa vez mais baixo: "Você consegue ver o meu sorriso?" E lá vamos nós. As piadas de Stephen, elas geralmente não tinham graça nas primeiras semanas. Mas então o comprometimento obstinado dele acabava me arrancando risadas. "Que bom, amor", eu disse entre um bocejo. Eu dei a volta na bancada pra beijá-lo, mas eu notei uma feridinha sobre a narina esquerda. "Olha, passa um creme nisso, tá ficando feio." Quando eu saí da cozinha, ele começou a tossir de uma forma estranha. Nos dias seguintes, tudo parecia normal. Ele soltava a frase no meio das conversas e continuava como se nada tivesse acontecido. 1 ou 2 vezes, ele até disse por telefone: "Oi, amor, eu estou no mercado, a gente precisa de... Você consegue ver meu sorriso, papel toalha?" O Steven, ele comprou um creme pra crosta cada vez mais grotesco sob o nariz. Ainda assim, isso não ajudou. Na verdade, só piorou. Certa noite, enquanto jantávamos, ele sugou o macarrão, me encarou fixamente e torceu a boca num sorriso horrível. Era de abóbora esculpida, como aquela de Halloween. "Você consegue ver o meu sorriso?" Eu larguei o garfo. "Ok, chega, já faz 1 semana e eu ainda não tô achando graça", eu falei. "Do que você tá falando? Dessa coisa idiota de você consegue ver o meu sorriso?" Ele inclinou a cabeça. "Hã? Olha, nem começa, já deu." E nós ficamos discutindo enquanto ele insistia pra eu explicar e eu tava ficando cada vez mais irritada. "Você não pode simplesmente admitir que a piada não funcionou e seguir em frente?" "Bom, na minha opinião, as únicas piadas que não funcionam são sobre aviões, mas eu ainda não sei do que você tá falando." Depois disso, a tensão ela já começou a diminuir e eles pareceram meio que voltar ao normal. Falando em normal, você já deixou seu curtir aqui nesse vídeo? Porque isso ajuda muito pro perfil crescer e eu trazer mais creepypastas pra vocês, mas ok. Mais tarde, enquanto ela tava relaxando na banheira com 2 fatias de pepino sob os olhos, a porta do banheiro rangeu, então ela chamou o nome do marido. Ela chamou por ele várias vezes e ele não respondeu. Eu me sentei. Não tinha ninguém no banheiro cheio de vapor. Devia ter sido uma corrente de ar e eu voltei a me acomodar. Depois, ao me secar, eu vi um rosto sorridente desenhado no espelho embaçado junto das palavras: "Você consegue ver o meu sorriso?" Quando eu saí do banho, Stephen já tinha ido dormir, então eu deixei a conversa sobre limites pro dia seguinte. Mas então, depois da meia-noite e depois de um pesadelo horrível em que eu caía num vazio negro e infinito, bem, esse pesadelo me acordou. Por um momento, a sensação continuou, talvez porque o colchão ele estivesse afundado sob o nosso peso. Eu abri os olhos e vi o Stephen, meu marido, sobre mim, apoiado
apoiando os cotovelos nos joelhos. O nariz encostava no meu e eu quase gritei. Ou talvez eu tenha gritado. A ferida no nariz dele tinha se espalhado. Parecia uma criança que tinha devorado sanduíches de geleia. Ele estava mexendo naquelas crostas abertas. Que nojo. Que porra é essa? Eu gritei. Imediatamente ele rolou pro lado dele da cama e fingiu roncar. Eu dei um soco na parte de trás da cabeça dele. Você quase me matou de susto, falei. Ele fingiu ter acordado agora, os cantos da boca tremendo como se fios invisíveis os puxassem. Ai, pra que isso? Uma mão esfregava o galo na cabeça e a outra coçava uma ferida sobre o queixo. Eu virei de costas. Isso já perdeu totalmente a graça, falei. Ele começou a protestar, mas entrou numa crise de tosse bem violenta. E vai no dermatologista, eu gritei. De manhã, a cama ainda estava vazia do lado dele e no banheiro ele encarava o próprio reflexo. Ele puxava e retorcia os lábios com o dedo. Olha, desculpa por ontem, mas você me assustou. Podemos fingir que nada disso aconteceu? Só que ele abriu ainda mais a boca. As gengivas estavam meio cinzentas, eu revirei os olhos. Quando eu tava saindo, ele gritou. Você consegue ver o meu sorriso? Quando eu cheguei no trabalho, eu só liguei pra minha mãe e eu desabafei por mais de 20 minutos e falei que ele não parava com essa coisa do sorriso. Seja direta, ela disse. Diz o quanto isso tá te incomodando. E realmente parecia algo razoável. Mas quando finalmente cheguei em casa, o Stephen ele tava na sala, escrevendo furiosamente num caderno. Podemos conversar? Eu perguntei, mas ele não me respondeu. E eu arranquei o bloco de notas das mãos dele. Ele se levantou de repente e puxou de volta, e por um segundo ouvi as palavras. Você consegue ver o meu sorriso? Elas estavam escritas repetidamente. E ele sorriu com os dentes absurdamente brancos. Stephen, fala comigo, o que tá acontecendo? Ele pigarreou. Você consegue ver o meu sorriso? Mais sangue escorria pelo queixo dele. Ele tava mordendo compulsivamente o próprio lábio. Você consegue ver o meu sorriso? Eu recuei e ele me seguiu até o carro, batendo no vidro. Você consegue ver o meu sorriso? Eu fugi. Na casa da minha mãe, a polícia não me levou a sério, nem os paramédicos. Na noite seguinte, eu voltei pra casa e o cheiro metálico me atingiu assim que eu entrei. As paredes estavam cobertas com você consegue ver o meu sorriso do chão ao teto e no banheiro a escrita havia mudado de preto pra vermelho. O Stephen estava nu no canto. Você consegue ver o meu sorriso? Ele rosnava. Eu fugi e ele me derrubou da escada. Quando a minha visão clareou, eu vi que não era só... Bem, a situação tava pior do que eu realmente esperava. Prefiro nem entrar em muitos detalhes, porque tava horrível e meio traumatizante. Mas, em resumo, ele havia arrancado a própria boca. Então ele aproximou o rosto do meu. Você consegue ver o meu sorriso? Eu consegui escapar e eu peguei uma faca na cozinha. Eu tô avisando, eu falei, mas ele avançou. E eu tive que finalizá-lo. Os paramédicos, eles passaram mal ao chegar e ver como as coisas acabaram ficando. E já na casa da minha mãe, eu chorava. Eu lambi os lábios repetidamente. A minha língua agora, ela parecia áspera demais. E a minha mãe recuou, preocupada. O que você quer dizer, querida? Eu olhei confusa pra ela. Como assim que eu quero dizer, mãe? Ela enxugou uma lágrima do meu rosto. Porque eu não conseguiria ver você sorrir. Fico me perguntando, será que seria uma espécie de maldição que você pega entrando em contato com fluidos dos outros? Porque é a única explicação. Ou igual em Sorria, que quando o outro morre, meio que passa pra você. Seja como for, eu tenho muito medo de sorrisos. Não sei se eu já comentei aqui neste perfil, mas eu tenho muito medo de gente que fica sorrindo demais ou de histórias de terror que envolvem sorrisos. Pra mim, essas são as mais assustadoras. E essa creepypasta, ela me fez ter pesadelos. E possivelmente vai fazer com que o meu marido fique sorrindo pra mim depois de ver esse vídeo só pra me assustar. Porque ele também é outro que tem patati e patatá enfiado no... Mas de verdade, eu espero que vocês tenham gostado dessa creepypasta tanto quanto eu. E lembrando também, gente, que vocês podem comentar aqui ou me mandar nas redes sociais ou até mesmo por e-mail, que tá aqui também na descrição, creepypastas que vocês gostariam que eu narrasse. Não, além de Borrasca, não tem nenhuma outra que eu não faria. Eu só não faria Borrasca ainda porque eu não tenho como editar um vídeo tão longo. E lembrando também, gente, que eu leio os relatos de vocês, então vocês podem me mandar por e-mail que tá aqui na descrição, que eu posso sim trazer em vídeo a qualquer momento. E eu quero as teorias de vocês. O que vocês acham que aconteceu com o Stephen? Como vocês acham que funcionaria essa maldição em si? Se é que é uma maldição. Ou será que não era ela que tava louca o tempo todo, ficou alucinando isso, e o pobre Stephen, ele só acabou, bem, tomando pela loucura dela. Seja como for, eu amei essa creepypasta. E se você também gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir, se inscrever no canal e hypar se tiver essa opção aí pra vocês, porque ajuda muito. Assim também eu consigo trazer mais vídeos pra vocês. E eu vou tentar trazer mais de qualquer jeito, gente, eu prometo pra vocês. E se vocês gostam de conteúdo de terror, gente, tem um monte de playlists aqui pra vocês darem uma olhada. Na verdade, eu acho que só tem 2, mas pra mim só um monte, tá? Tanto de creepypastas quanto de relatos. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. E se o próximo vídeo sair no dia seguinte, saibam que eu sou a pessoa mais feliz do mundo.